tarde, Pedro. Quais são os objetivos para esta época com o regresso à divisão de honra? A divisão de honra é aquela de onde nunca deveríamos ter saído, em condições normais. Mas, de qualquer forma, sabemos das dificuldades face à situação em que nos colocaram. De qualquer forma, não concebemos estar no rugby sem ser para vencer. E, inclusivamente, nas últimas 4 épocas, vencemos todos os campeonatos em que nos inseriram, à exceção daquele em que fomos ilegalmente retirados da fase final, onde defendíamos o título do campeonato de honra. Portanto, tanto nós, direção, como os jogadores, sabemos das dificuldades, mas sabemos que vão ter que contar connosco para as decisões. O técnico irá também contar com o rugby feminino. Este ano o técnico vai voltar ao rugby feminino, sim. Aliás, o técnico tem tradições no rugby feminino, já ganhou todas as competições principais. O rugby feminino em Portugal tem tido algumas dificuldades repetitivas, entre elas, e para mim a principal é não conseguir ter continuidade entre as meninas que jogam nos escalões de formação e que depois não há escalões intermédios que permitam como em todos os escalões masculinos e, portanto, em todas as modalidades, permitam ganhar rotinas até chegar e competitividade até chegar aos séniores e, portanto, isso é um handicap grande. E, portanto, eu quero dizer que o rugby feminino técnico este ano vai contar, penso que é inédito em Portugal, com uma equipa de sub-17 que permite agregar todas as meninas que realmente estão nos escalões de formação das equipas e que não têm, efetivamente, uma equipa para conseguirem progredir após essa primeira fase que termina no sub-14. Ao mesmo tempo, vamos voltar também à equipa sénior e dentro dos condicionalismos que temos de campo, de instalações que já são muito reduzidas, estamos à espera do novo campo há uma série de anos, para permitir que todas estas atividades decorram da melhor forma. Vamos efetivamente voltar e um impulso grande da Ana Frazão, que já da primeira vez tinha sido uma das impulsionadoras da introdução do rugby feminino, vamos então recomeçar da forma que eu falei. Qual é o ponto de situação do processo contra a FPR? Bem, em relação ao processo em si, nós sabemos, portanto, o técnico ganhou, toda a gente sabe, em 3 tribunais distintos. Neste momento processa-se ainda um último recurso da Federação num processo de execução de pena, portanto, de execução da pena dos tribunais, tanto do Tribunal Arbitral do Desporto como do Tribunal Administrativo de Lisboa. E, portanto, em Portugal a Justiça nós sabemos que é morosa, mas trabalhou bem no processo, portanto, claramente definiu todas as situações e vamos aguardar serenamente realmente pela indemnização a que temos direito e que resulta do prejuízo que tivemos e nestes 2 anos em que fomos obrigados a disputar todos os escalões secundários, até desportivamente voltarmos à divisão de honra. De qualquer maneira, eu queria só chamar a atenção aqui que este prejuízo foi um prejuízo deliberado. E agora, passado algum tempo, e as coisas ficam mais claras à distância, após um período, isto parece ter feito parte de um plano de um executivo para prejudicar o clube, porque a postura dos seus dirigentes nunca foi subserviente relativamente à política federativa. E veja-se essa perseguição e os castigos que houve, podem-se ver até o que acontece quando o Presidente do Técnico dá uma entrevista, quando escreve um artigo ou co-assina um comunicado. Segue-se logo imediatamente uma queixa de um determinado, ou o Presidente ou outro membro da direção, os processos disciplinares seguem e terminam com anos de castigo e multas da ordem dos 2 aos 3 mil euros, que é um absurdo inaudito e perante a passividade dos demais clubes. Já agora, a 2 anos de distância, quero também dizer, percebe-se melhor algumas das situações que aconteceram e que ocorreram na época. As regras que foram subvertidas ilegalmente, na altura, teriam sido para agradar a um clube que episodicamente teve um presidente amigo. E os órgãos de disciplina eram meros instrumentos do poder executivo, ao repito tudo o que é eticamente correto. E hoje, quer o Presidente do Conselho de Justiça na altura, folgado,
E esse presidente do clube são vice-presidentes da federação. Extraordinário. Mais uma vez, verificamos mudanças nos quadros competitivos da divisão de honra. Como é que vê esta situação? Os modelos competitivos não têm tido plano, não têm rumo, não há uma definição do que se quer para o rugby doméstico e têm sido sempre mudados ano após ano, com negociações de interesses vários, que não vale a pena agora aqui especificar. Portanto, há pouco interesse em termos um modelo muito competitivo ou mesmo no desenvolvimento do rugby doméstico, posso dizer isto. Este ano, a única vantagem que eu vejo é não haver coincidência, e temos defendido isso sempre, entre seleções e campeonato, que é bom, porque permite não desvalorizar tanto o campeonato. Mas preocupamos-nos muito, e em relação a isso, com a sustentabilidade financeira dos clubes, porque esta política é uma política de não retorno para os clubes. A Federação não tem qualquer ideia do que fazer para dar retorno financeiro aos clubes. Ainda por cima, considera a Federação que o rugby é profissional em Portugal. Sendo assim, e isto é muito discutível, daria pano para mangas, não vamos aqui discutir isto, não é possível que com este rugby, sem transmissões televisivas, sem qualquer comunicação nos mídias, tenha alguma possibilidade de que os clubes tirem algum retorno sobre isto. E não existe. Então, numa altura em que claramente já há clubes que pagam vencimentos a jogadores nacionais com critérios difíceis de entender, mas que existem já neste momento. E pronto, considerando, mais uma vez, repito, a Federação, que o rugby é um desporto profissional, à semelhança daquilo que aconteceu, principalmente na Europa, nos principais países da Europa, como a França e nas Ilhas Britânicas, e que começa um pouco por todo o lado a dar passos nesse sentido também nos demais países, seria de bom tom que a Federação se preocupasse em criar condições para o retorno financeiro dos clubes. E para isso são precisos modelos competitivos com interesse, é preciso haver uma comunicação cuidada, interessada junto dos meios de comunicação e é preciso que haja transmissões televisivas. E isso, portanto, é uma coisa que não acontece no rugby nacional. Como se sente a postura dos clubes portugueses perante estes cenários? A postura dos clubes, eu considero que é de grande passividade. Foi em relação ao caso do técnico, é na indecisão quanto a tomarem as rédeas das suas competições, criando condições para modelos muito mais competitivos, fases finais ibéricas, com transmissões televisivas e retorno financeiro. Isto já poderia ter sido feito, aliás, nós tentámos há cerca de 5, 6 anos e nunca teve êxito, precisamente pela passividade de vários clubes que nunca quiseram assumir um passo nesse sentido. Digamos que, inclusivamente, o que se paga para as competições nacionais é mais do que suficiente para um órgão organizar as suas próprias competições, no sentido que eu falei, de haver realmente um retorno financeiro que permita a tal sustentabilidade para os clubes poderem então ter uma política consonante com aquilo que a Federação diz, mas não põe em prática. Esta passividade permite à Federação imprimir a sua política, apenas se preocupando com as seleções e com o descobrimento, que cada vez é mais difícil e será mais difícil, de descendentes de portugueses em França para essas soluções, bem como investir em treinadores estrangeiros, e aqui tem acertado, de qualidade. Mas esta é uma visão de curto prazo, que não é minimamente acompanhada no desenvolvimento do rugby no país. E, portanto, realmente, enquanto os clubes ou não tomarem as rédeas e deixarem à Federação apenas o controlo e a definição da política das seleções nacionais, ou enquanto a Federação não se preocupar realmente com o rugby doméstico, com os clubes nacionais, com o desenvolvimento do rugby, com os jogadores portugueses,
isto vai continuar, digamos, um marasmo, que é apenas salvo para a grande qualidade dos jogadores que Portugal tem e que consegue criar nos clubes e formar nos clubes e que se vão revelando todos os dias também nas seleções nacionais. Portanto, um trabalho profícuo, feito em condições, daria resultados muito melhores para todos e, fundamentalmente, para os clubes e para o futuro do rugby nacional.